Estamos aqui na nossa outra live. Hoje a gente vai chamar o Dr. Luiz Borba para falar sobre os protocolos da SBN diante a pandemia. Semana retrasada a gente falou com o Dr. Marcos Maldaun, foi muito bacana, sobre os impactos do Covid na neurocirurgia. E hoje a gente vai bater papo então com o Dr. Luiz Alencar. Só um minutinho que eu vou incluir ele para a gente começar a nossa conversa. Vamos ver se ele entra agora. Oi, doutor. Oi, Boa tarde. Tudo bem? Me ouve bem? Tudo certo por aí? bem. Tá me ouvindo bem? Tô sim, desculpa o atraso, realmente teve um probleminha aqui de conexão. Obrigada, doutor, por ceder um tempinho. Eu sei que sua agenda é super atribulada, uma série de compromissos, webinars, e que bom, né? É uma honra ter o senhor aqui hoje com a gente. Meu, Obrigada. Legal, doutor. Eu, inclusive, assisti a live do senhor essa semana com o Dr. é, Márcio. Foi muito bacana, muito legal. O senhor falou que nunca tinha feito uma live, foi bacana pra caramba. Adorei o conteúdo, muito bom. mais agorizada ali tava divertindo, na realidade. Então, é legal, né? Foi um clima super bom, foi muito bacana. Doutor, para a gente começar, eu vou dar uma repassada rápida no seu histórico da sua carreira aqui, tá? Para o pessoal também saber que o Dr. Borba é o presidente hoje da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, membro do Conselho Deliberativo da SBN desde 2008, professor adjunto de neurocirurgia e chefe de serviço de neurocirurgia do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, mestre em neuro pela Universidade Federal de São Paulo, é isso, né, doutor? Isso, isso. Pós-graduado em cirurgia da base do crânio pela Universidade do Arkansas, Estados Unidos, doutor em clínica cirúrgica pela USP, coordenador de neurocirurgia do Hospital Universitário Evangélico de Curitiba. Acho que eu ficaria aqui uns 20 minutos lendo tudo que eu achei do seu histórico acadêmico, profissional. E até aproveitando essa sua base, doutor, toda essa sua experiência, antes da gente começar com o tema principal, falando do nosso tema, que é a parte de protocolos da SBN diante a pandemia, eu queria só repassar, assim, de uma maneira rápida com o senhor, o que... Ah, desculpa, doutor, só para concluir, também para me apresentar para aqueles que não me conhecem, eu sou Renata Serpejante, responsável pela área de marketing da Micromar. O nosso Instagram tem como público neurocirurgiões, residentes, empresas da área de neurocirurgia também. Então, é uma ferramenta importante para a gente passar informação para todo mundo, tá? Então, antes da gente começar a falar do Covid na SBN, dessa questão de protocolos, eu queria que o senhor falasse um pouquinho do senhor. Por que o senhor escolheu a neurocirurgia? O senhor pode contar um pouquinho dessa trajetória? Ih, tem tanta coisa aí. Na realidade, a minha luz aqui. Dá pra ver? Melhorou um pouquinho, Dá, tá tô muito vendo, tô escuro. vendo. Tá ótimo. Eu sou gaúcho, de Bagé, quase da fronteira, né? Aí eu fiz a faculdade em Pelotas. E lá eu tenho um internato, que a gente chama, que era os alunos do quarto ano, tinham contato com neurologia e neurocirurgia. E a partir daí eu comecei a me dedicar e gostar muito da área, assim, mais pelo desafio. Naquela época era final da década de 80, por aí. Era uma coisa muito nova, os desafios, a neurologia, a neurocirurgia, uma coisa que desafiava muito. E eu tive a oportunidade de fazer o último ano da faculdade no Uruguai, que era totalmente voltado para neurologia e neurocirurgia. E ali eu me fixei e me apaixonei. Na verdade, eu sou um apaixonado pelo que faço, apaixonado pela neurocirurgia. E a neurocirurgia é um dia a dia, é um desafio dia a dia. Cada dia é Eu imagino. uma coisa nova. Eu digo que a neurocirurgia talvez é uma especialidade, que tu pode sair de casa e voltar com flores. Essas flores podem representar uma glória ou podem representar uma derrota. E isso é o que faz o cirurgião viver o dia a dia. Neurocirurgia é uma especialidade em que a paixão toma conta de tudo. Primeiro, você tem que ser apaixonado pelo que faz. Segundo, dedicado no que faz. Isso que faz a diferença das pessoas. Entendeu? E isso que faz em toda a profissão. Se tu for apaixonado do que tu faz e dedicares no que tu faz, tu vai te dar bem. Não importa a profissão que você tiver.
O resto vem de uma maneira maior ou menor, mas o mais importante é ser feliz. E eu me sinto feliz no que eu faço. Eu sou neurocirurgião, adoro neurocirurgia, adoro de dar aula, adoro de operar. Entendeu? Não gosto da parte administrativa da SBN, me deixa louco, não gosto de química, de desenvolver. Entendeu? Principalmente num país, a parte administrativa e a parte política que as coisas não andam. Às vezes a gente pensa que as coisas começam a andar e troca a pessoa e começa tudo do zero. Entendeu? Nessa época, foi uma época realmente que a gente sentiu realmente essa grande dificuldade do que é viver nesse... Mas é bom, é bom. Como dizia, nos Estados Unidos, tudo é bom, mas é uma M. No Brasil é tudo uma M, mas é tudo bom. Entendeu? Essa era até a minha próxima pergunta, né? O senhor, com tantos anos de experiência, de alguma forma, talvez já tivesse vivenciado de tudo da neurocirurgia, de repente o senhor se vê com todos os méritos, né, de ser o presidente da SBN, mas com todos os desafios também, diante a uma pandemia. Isso deve estar sendo um desafio dobrado para o senhor, né, em vários aspectos. E eu imagino, eu até te pergunto, como que está sendo gerir a SBN nesse meio, né, durante uma pandemia? Porque o senhor está representando uma classe inteira, né, representando a maior, entre as 3 maiores sociedades de neurocirurgia do mundo. Então, deve estar sendo uma coisa completamente nova, né? Completamente diferente. Na realidade, a grande questão não é o gerir na pandemia, é a mudança de paradigma, mudança de projetos. Quando nós assumimos, nós tínhamos alguns projetos que era levar a neurocirurgia brasileira, ou mostrar a neurocirurgia brasileira para os brasileiros, para a população de uma maneira geral. E o ano passado nós criamos um projeto que se chama Caravanas, onde nós fomos vários estados. Este ano nós tínhamos 13 caravanas montadas. O que é? Os neurocirurgiões da região, ele organizam um programa científico, fazem reuniões com a sociedade e mostram realmente o que é feito de bom na sua sociedade. Porque muitas vezes a gente fica pensando assim, eu só tenho cirurgião bom no estado X, Y, Z. Mas na realidade, muitas vezes tem gente muito boa ao seu lado, que está ajudando a comunidade e ajudando a sociedade. Isso nós tínhamos planejado, estava tudo organizado, começamos em janeiro de novo. Em janeiro nós fomos para os Estados Unidos com 20 residentes, os 20 melhores residentes, com as notas mais altas. Repetimos o mesmo programa no final de fevereiro, com os residentes mais graduados, aqueles que tiveram as melhores notas. E em março veio a pandemia. O que aconteceu? A neurocirurgia, a maioria dos profissionais tem uma faixa etária um pouco mais elevada. Uhum. E muitos não estavam diretamente na linha de frente do combate da pandemia, mas os nossos pacientes são pacientes muito graves. Tá? Que muitos deles não podem esperar. Paciente que tem um tumor cerebral, que tem um aneurisma roto, que tem um acidente vascular cerebral hemorrágico, esse paciente não pode esperar. Esse paciente não pode parar. Então a neurocirurgia não pode parar. Porque independente do que possa acontecer, a principal função do médico é tratar as pessoas. E ao máximo salvar a vida das pessoas. E o neurocirurgião tem essa função 24 horas por dia. E o que aconteceu foi que a sociedade inteira, a neurocirurgia inteira do Brasil ficou estagnada. Nós vimos, por exemplo, procedimentos neurocirúrgicos da patologias da coluna vertebral caírem em torno de 85% a 90%. Neurocirurgia para tratamento de epilepsia, que é uma patologia extremamente recorrente e de alto benefício, tanto para os pacientes quanto benefício social. Imagina uma família que tem uma criança ou um adulto epilético, que tem crises convulsivas, que ele estava com a sua cirurgia planejada, toda a esperança gerada para aquilo, e tem que parar. O mundo muda completamente. Pacientes com doença de Parkinson, que precisavam instalar os novos sistemas para melhorar a qualidade de vida, tiveram que parar. Então, isso aí mudou muito a vida, não só
da função do neurocirurgião é precisamente dos próprios pacientes. Dos pacientes, né? Claro. Né? Graças a Deus, as coisas estão começando a voltar. Mas nós ainda estamos vendo algumas situações que são situações que... A situação que foi gerada, na realidade, nessa pandemia, foi, primeiro, que ninguém sabia nada de nada. Isso é a grande verdade. Os americanos não sabiam, os ingleses não sabiam, os italianos não sabiam, e os chineses sabiam e esconderam. Tá? Então, ninguém sabia nada. Então, nós começamos em março, com aquele terror inteiro, que todo mundo tinha que ir para casa. A primeira semana, todo mundo contente. A segunda semana foi prolongando, e a situação foi ficando sob controle. Porque eu moro no Paraná, eu moro aqui em Curitiba. Para nós, a pior semana de Curitiba é essa semana que passou e essa semana atual. Nas últimas 72 horas, duplicou, ou melhor, na última semana, contando as últimas, duplicou o número de casos na cidade de Curitiba. E nós vamos piorar mais, porque vai vir agora o inverno. Entendeu? Então, essa diferença faz com que, como o Brasil é um país continental, é difícil avaliar essas regiões, como é que está funcionando num lado, como é que está funcionando no outro. Sim, inclusive uma das minhas perguntas para o senhor é se o senhor via uma perspectiva, uma data de, por exemplo, uma normalização do ritmo de cirurgias frente a essa flexibilização agora do isolamento. Então, o senhor já me respondeu que se a gente continuar nesse ritmo, muito provavelmente o ritmo das cirurgias também não vai se normalizar tão cedo, né? Pelo contrário. O que acontece é que é muito regional, entendeu? Por exemplo, tem áreas que já está melhorando, outras áreas que vai piorar e vai piorar mais. O Brasil é um continente, entendeu? Talvez o grande erro foi ter fazer tudo de uma maneira global, como nós fôssemos uma coisa só. Entendeu? A Itália é um estadinho nosso, com aquele monte de gente. Entendeu? E nós, uma população muito maior, uma área muito maior. Então, em cada região, nós fizemos uma pesquisa agora com os residentes do 5º ano. A grande maioria deles teve uma diminuição na produção, mas o número de cirurgias, o que aconteceu foi uma mudança. Cirurgias da coluna vertebral, cirurgias funcionais, todas essas cirurgias de própria epilepsia, isso desapareceu. Mas continua as cirurgias oncológicas, acidente vascular. Claro. Os aneurismas, os traumatizados, esses continuam, obviamente, chegando. Traumatizados desapareceram. Ninguém... Eles diminuiu o número de traumatizados, pelo menos, né? Por um lado. O pessoal se expõe menos, né? Por esse lado. E eu, inclusive, vou chegar nessa pergunta que fala sobre os procedimentos, para a gente conversar um pouquinho também. Antes de chegar nesse tema, doutor, eu tinha perguntado para o senhor como está sendo gerir a SBN diante a pandemia, porque a SBN, ao longo dos 60 anos dela, sempre teve como missão e valores a questão de trazer conhecimento ao neurocirurgião, treinamento, capacitação, formação do neurocirurgião. Então, o que vocês devem estar tentando achar uma série de situações e alternativas para suprir essa falta dos encontros presenciais, né? Como o senhor falou, da caravana. O maior congresso brasileiro foi cancelado esse ano, né? Foi prorrogado, mas não teremos o congresso esse ano, o que tem déficits enormes, tanto para os médicos quanto para as indústrias, né? Quais ferramentas vocês têm utilizado, doutor, para tentar suprir essa questão da ausência presencial, né? Na realidade, a pandemia nos ensinou muitas coisas. E nós aprendemos, talvez, nós fomos a primeira sociedade no mundo que começou a organizar os chamados webinars. Ou melhor, a única sociedade por si só que fez um programa educacional baseado em webinars foi a Sociedade Brasileira. Isso começou em 21 de abril. 21 de abril. Nós começamos... Com março começou aquela confusão toda, todo mundo parado, todo mundo trancado em casa, assim, pô, vou ter que fazer alguma coisa. Entrei em contato com o pessoal da WDCON, que nos ajuda muito, que foram fundamentais, e nós fizemos uma brincadeira, na realidade. Pô, vamos fazer alguma coisa. O que eu vou fazer? O neurocirurgião gosta muito de anatomia.
Então nós fizemos chamava Anatomy Week, uma semana de aula às 6 horas da tarde, tá? 1 hora sobre um tema específico. O primeiro dia foi em português, nós tínhamos um Zoom para 250 pessoas, ele estourou no meio da aula, tivemos que passar para 500. No segundo dia nós tivemos que trocar o idioma. Porque tinham médicos de fora querendo participar dos webinars daqui. Nós passamos para 1000 pessoas direto pelo Zoom e mais em torno de 300 a 400 pessoas online pelo YouTube ao mesmo tempo. E passou para ser em inglês. O que aconteceu? Nossos webinars que eram para ser feitos começaram com uma maneira de descontrair, se transformou um programa de ensino mundial. Hoje nós estamos na 7ª semana. Essa semana agora foi a única que não teve da SBN, a semana que vem volta de novo. Tá. Em que temos um palestrante, um painelista bem descontraído, assim, fazer perguntas com tranquilidade. Então nós temos hoje mais de 100 países que já participaram. Incrível. Eu pensei que era besteira, pô, esses caras estão colocando o país errado ali. Mas quando pediu o certificado, o cara vinha lá da Conchinchina, né? Era de tudo. Sim, que legal, uma super adesão, então foi super positivo. E acho que até pela questão tempo, né? Muitos médicos agora com essa questão de mudança de rotina, diminuir o número de cirurgias eletivas, também tem um pouco mais de tempo para expandir o conhecimento, para participar desse tipo de conteúdo, né? Como não estão existindo esses presenciais, é uma forma importante de troca de experiência. Então, esses webinars vieram por conta da pandemia. Ele foi criado já nesse cenário. Tinha uns webinars que eram feitos, que eram aulas específicas, que se fazia para os residentes, mas tinha 30, 40 pessoas. Hoje não está todo mundo fazendo. Entendeu? Mas hoje nós estamos tendo em média 600, 700 pessoas. Nós chegamos a ter 1.500 online ao mesmo tempo. Quando nós estávamos só... Incrível. Começou os concorrentes, a coisa mudou. Mas o mais importante de tudo isso, primeiro houve uma integração. Uma integração. Pessoas que passaram a entrar online, a gente conversa. Da maneira que nós fizemos a nossa gestão na SBN, ele é friendship. Do meu jeito, assim, sabe? A amizade, as coisas com mais tranquilidade. Vamos deixar o lado formal de lado chamar informal. Isso fez com que a gente participasse de todos os lugares. E pessoas que a gente imaginava que nunca participariam, professores dos Estados Unidos entrando online, pedindo para entrar. Uma maluquice, entendeu? De tudo quanto é país, uma coisa muito bacana. Virou uma referência, né? Uma referência, que legal. O que chamou a atenção é o seguinte: o mundo e os congressos não vão ser mais iguais. E não vão ser mais iguais, por um motivo. Por um motivo. Não vão ser mais iguais porque hoje nós temos a tecnologia para poder trazer um professor dos Estados Unidos, ele vai dar uma aula online aqui para nós, ele vai continuar no seu trabalho, na sua... Entendeu? Hoje, os próprios congressos online, tu vai conseguir vender o produto. Nós temos condições hoje de fazer congressos online em que tenha o stand, onde tu vai clicar no produto e vai aparecer o produto. Claro, o que não vai existir é essa relação direta. Então, a tendência é que esses congressos, a grande maioria deles, ou se tornem 100% online, ou, no mínimo, híbridos. Isso realmente vai diminuir, né? O senhor viu que, curioso, o Congresso Nacional de Nefrologia, eles não mudaram a data esse ano, eu achei uma informação bem interessante, eles não mudaram a data, eles mantiveram e vai ser 100% virtual, já estão começando esses testes, né? O que eu acho muito conveniente em vários fatores também. Eu me lembro, há poucos anos atrás, eram tantos congressos no ano que era uma dificuldade. A gente, vamos participar de um, participar de outro. Acho que existe uma dificuldade muito grande para o médico também se deslocar. É uma indústria, né, que isso move, obviamente. As famílias viajavam junto com os médicos. Acho que
Nada tira essa importância da experiência tete a tete, do networking, de pegar um produto na mão para poder manusear, para saber o que a indústria está trazendo, mas concordo que esse tipo de alternativa, e acho que a força agora, a gente está podendo fazer esses testes e ver que coisas são viáveis, né, e ficam muito interessantes também. Eu também concordo, isso me chama muita atenção com o Congresso de Nefro, que eu vi que eles já vão fazer esse teste 100% online, seguindo até o que o senhor comentou como tendência. Nós aqui 2 semanas vai ter o Congresso da Sociedade de Neurocirurgia do Estado de São Paulo, chamado Neurim, que vai ser 100% online. E é interessante, seria interessante vocês participarem e verem como é que funciona. Vai ter um intervalo do stand, vai ter um intervalo da propaganda, vai ter um intervalo das pessoas. Claro, essa socialização sempre vai ter que existir. Nós somos latinos. Tá? Sim, sim, a importância de estar próximo. Entendeu? E para a própria vida da pessoa. A pessoa não vai viver isolada falando num celular ou falando... Sim, sim, sim. O relacionamento é muito importante, não vai deixar de ser, né? Sim, isso aí é fundamental. Isso é fundamental. Inclusive, falando dessas ferramentas, eu tive a oportunidade de assistir pelo Neurocast, que eu também achei uma ferramenta muito legal do portal de vocês, da SBN, da doutora Vanessa Holanda, falando de neuroestimulação medular. Eu ouvi por 15 minutos, achei super conveniente, uma oportunidade legal de ouvir no carro, de você não se manter distante do conteúdo. E também vi o diretório que vocês fizeram do coronavírus, com um compilado de informações, achei super bacana, uma forma de trazer informação, é aberto, eu vi que a população como um todo pode ter acesso às informações, os neurocirurgiões. Esse diretório, doutor, ele recebe também, por exemplo, os estudos que estão em andamento no Brasil, médicos compartilham com vocês essas questões que envolvem o Covid, em questões neurológicas, o que pode afetar o sistema nervoso, ou isso ainda não começou a acontecer aqui? Tem tanta gente falando tanta coisa quanto o Covid, cada um fala uma coisa, nunca se sabe o que é verdade. Sim, hoje eu vi uma matéria da França falando que pacientes estavam tendo delírio, eles não tinham nenhum tipo de problema pulmonar, mas eles começaram a ter alterações neurológicas, mas realmente é uma chuva de informação, a gente nunca sabe para que lado ir, né? A própria infecção por si só tem vários distúrbios neurológicos, e principalmente distúrbios trombóticos. Tem muito paciente com derrame, sabe? Com AVC. O AVC. Com várias complicações. Tem casos de meningite, tem casos de meningoencefalite, como todo vírus. O vírus pode dar. A questão é o seguinte, nesse Covid, cada dia tem uma forma de apresentação diferente, que realmente está todo mundo meio perdido até hoje. O bom do Brasil, sabe o que foi que chegou depois? Que a gente já conhece alguma coisa da história da doença. Da história natural, de como que a doença se comporta. Então, provavelmente, o tratamento que está sendo feito no Brasil vai ser mais adequado do que os italianos receberam. Porque os italianos foram os primeiros, depois dos chineses, que tiveram o contato. E eles estavam completamente sem chão. Completamente sem chão. Nos Estados Unidos também foram pegos de surpresa, então nós estamos aprendendo com as experiências do outro. Mas o mais importante nessa época de coronavírus é a conscientização do povo, a conscientização da população, a conscientização dos próprios profissionais, porque os profissionais da saúde são os mais afetados. Porque uma coisa do Covid que é o seguinte... Eu posso ter contato com uma pessoa que teve o coronavírus ou está com o coronavírus. Se eu tiver uma carga viral pequena, eu posso ser um assintomático ou provavelmente eu vou ter um Covid de menor intensidade. Mas você é um agente transmissor, né? De alguma forma. Os profissionais de saúde, o que acontece? O pessoal, a gente vê falar agora médicos falecendo, enfermeiros, assistentes, pessoal que trabalha no hospital, porque eles têm contato com aquela carga viral. Entendeu? Então, o que nós trabalhamos muito é tentar conscientizar as pessoas. A primeira coisa que nós fizemos, em termos de Covid e SBN, para proteger a nossa população, nós fizemos um apelo aos neurocirurgiões
Porque tem muitos neurocirurgiões que ainda fazem plantão acima dos 60 anos de idade. Alguns fazem plantão. Alguns por necessidade financeira, mas a grande maioria porque a vida dele foi aquilo. A vida dele foi, a vida dele foi operar aqueles pacientes. E aquilo ali é o dia a dia dele. Então nós fizemos um apelo a toda a sociedade neurocirúrgica para que os neurocirurgiões que fossem acima dos 60 anos, que tivessem comorbidade, que os mais jovens ocupassem a vaga dele nos plantões, para que ele pudesse resolver. Por incrível que possa parecer, quase 100% dos casos houve essa união e essa adesão. Que interessante, doutor. Eu tive acesso à última revista da SBN hoje, que o senhor falou uma frase que eu achei espetacular, que mais do que heróis do presente, nós temos que nos preparar para sermos os soldados do futuro. E acho que tem muito a ver com essa cautela que o senhor está mencionando, né? É muito importante para a gente não perder nem a força de trabalho e também para a linha de frente não ser um agente transmissor, mais um agente transmissor, né? Eu achei muito legal e até pedi para o senhor citar essas recomendações. Essa questão da troca de plantão com os mais velhos, eu vi, achei super bacana. Tem mais alguma coisa que a SBN possui? Algum guia específico para o neurocirurgião nessa situação? A primeira cirurgia em que houve contaminação de todo o corpo clínico que estava no ato operatório foi uma cirurgia de tumor de hipófise. Cirurgia feita pelo nariz. Caramba! Tinha 14 pessoas na sala. Os 14 se infectaram. Foram contaminados. Então, por exemplo, nós largamos uma normativa específica sobre cirurgia dos tumores pituitários. Os tumores de hipófise que crescem no meio, o paciente tem alterações hormonais, tem déficit visual, tem hipertensão intracraniana. Muitas vezes, esses pacientes precisam ter uma descompressão rápida do nervo óptico para que preserve ou recupere a visão. Tá? Então, seguindo os protocolos que começou pela Academia Inglesa, nós elaboramos um protocolo relacionado para a neurocirurgia brasileira para que se preocupasse muito com esse tipo de abordagem. Tá? E as cirurgias que pudessem ser postergadas, que sejam postergadas. Tá? Porque desde que o paciente não seja prejudicado. E como eu sempre digo, a função do médico, primeira, é cuidar do paciente. A segunda, a terceira, a 10ª é cuidar do paciente. Então, sempre fazer o melhor para o paciente. Esse é o fato. Eu imagino que a maior dúvida hoje entre os médicos seja exatamente frente aos riscos. Devo ou não operar nesse momento, né? Existe, doutor, um guia para quais... Eu vi que alguma coisa quanto a reivindicações da SBN, da SBOT, junto à ANS, para tentar delimitar quais são os procedimentos que são passíveis de ser prorrogados, aqueles que não, que são prioritários. Isso já existe, doutor? Sim, nós fizemos junto com a SBOT, a Sociedade Brasileira de Coluna, e depois também com a de funcional, todos os procedimentos nós estratificamos. Entendeu? Então, procedimentos que têm que ser feitos de forma emergencial. Por exemplo, paciente que tem um tumor cerebral, paciente que tem um aneurisma cerebral, paciente que tem um coágulo intracerebral. Todos são patologias que devem ser realizadas. Paciente que tem uma lesão, uma compressão medular, que tem o risco de ter um déficit. São cirurgias que devem ser realizadas. Existem procedimentos que são considerados eletivos. Eletivos em neurocirurgia é uma palavra muito difícil. Porque eletivo, quando o paciente tem muita dor, talvez não seja eletivo. Eletivo, quando o paciente tem muita crise convulsiva, talvez não seja eletivo. A interpretação. A interpretação, isso é fundamental. Então, nós entramos em contato, mandamos para a ANS, tivemos uma boa resposta dele, mas, infelizmente, isso é interpretação. Mas o fato mais importante, tá, que é a resposta que nós tivemos da ANS, que é o que mais nos norteia nas decisões, é que a decisão sobre cirurgia eletiva, sobre cirurgia de emergência, sobre cirurgia de urgência, que tipo de procedimento deve ser feito, cabe ao médico assistente. Ele que vai ser o responsável por decidir se aquilo ali
É emergência ou não é emergência? Não é o plano de saúde, não é o hospital, não é ninguém. É o médico que é o responsável pelo O procedimento, médico. entendeu? Então é fundamental essa conscientização dos médicos da sua posição. A gente está vendo muito, sabe o que é? O médico pediu o procedimento e algum plano de saúde cansa. Ah, não é emergência, não é emergência. Mas tem pacientes que estão sofrendo muito. O sofrimento. Sim. Se esse paciente quer que o seu procedimento seja feito, não somos nós que vamos ser contra isso, já que ele tem indicação. Nós somos contra a indicação errada. Nós somos contra indicar um procedimento de forma errada ou precipitada. Isso nunca vai ter o apoio da sociedade. Quando a indicação for correta, o material solicitado for correto, né, e o paciente for o grande beneficiário, a sociedade vai estar sempre ao lado de seus associados. E eu acho que toda a entidade médica tem que estar ao lado da pessoa que faz isso. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Nunca deixar na mão de terceiros. Porque se depois eu deixei de fazer um procedimento e aconteceu alguma coisa, quem é que é o culpado? O médico O assistente. médico é responsável. Médico. Doutor, e no caso que o médico assume que é importante para o paciente ser operado, por exemplo, e o convênio, por exemplo, restringe ou nega essa cirurgia, isso pode acontecer também? Hoje, isso pode acontecer. E realmente acontece em algumas situações. Mas isso é uma decisão que tem que ser... Isso tem que... A gente até diz, chegar a um ponto que tem que até judicializar as coisas. Nós não queremos, nunca apoiamos isso. Eu acho que a melhor maneira de resolver qualquer situação é uma boa conversa, né? Que as pessoas entendam a situação. Porque tem gente do nosso lado que às vezes está pensando em outra coisa, e tem gente... Tá entendendo? Eu estou dizendo assim, tem outros fatores que vão entrar. Sim, sim. Porque o fator mais importante é o paciente. A negativa de um procedimento, isso não cabe ao auditor. Ele não tem como negar um procedimento. Ele pode sugerir que o procedimento seja feito de outra forma. Mas se o médico assistente acredita que a melhor maneira de fazer aquele procedimento é com aquele material, é naquele momento, entendeu? E a paciente está ciente e aceita aquele procedimento, isso é função do médico assim. Ninguém tem. Hoje é isso. As pessoas interferindo no ato médico, que é a pior coisa que pode existir. Isso não pode acontecer. O responsável é e o beneficiário é uma vida. Uma vida perdida não tem volta. Não adianta lamentar. Temos que evitar que cheguemos a esse ponto. Né? Sim, sim, doutor, sem dúvida. No caso das cirurgias pediátricas, os protocolos são exatamente os mesmos, doutor? Porque a gente sabe que as cirurgias pediátricas representam 10, 20% talvez das neurocirurgias, e a gente sabe que as crianças são mais resistentes ao vírus. Os protocolos são os mesmos? De quais são as doenças que são aprovadas como prioritárias ou não? Ou existe uma flexibilização maior para cirurgias pediátricas? O protocolo ele é baseado na doença, não no Covid. Tá. Se a doença existe, tem a necessidade de tratamento, ela tem que ser feita. Independente se é uma criança de 4 anos ou um senhor de 60. Independente, porque quando você fala em proteção, não se fala somente em proteção do paciente em si. O paciente está correndo risco, o médico está correndo risco, a comunidade está correndo risco. Isso é uma proteção global. O vírus está em todos os lugares. Ele pode afetar a mim, a ti e a qualquer pessoa. Mas se existe a necessidade de um procedimento, ele tem que ser feito. Claro, tem procedimentos em pediatria, por exemplo, que é cranioestenose. Cranioestenose é quando a cabeça está muito fechada. A cranioestenose, ela tem, parece eletiva. Né? Ah, é eletiva, vai abrir o ossinho.
sei lá. Sabia que a prova tem que ser feita até 6 meses, às vezes até 12 meses, depois a data. Uma mielomeningocele, a criança nasce com um defeito na coluna e tem que ser corrigido de forma imediata. Isso não pode esperar. Entendeu? Então, os procedimentos têm que ser feitos caso a caso, né? E principalmente com critérios. Os critérios que não exponham nem o paciente e nem a equipe médica. Como eu disse, nós não podemos ser os soldados agora, vamos resolver o mundo, não vamos resolver o mundo aqui e ali na frente nós vamos parar. Entendeu? Eu acho que a consciência da população, consciência da equipe médica, consciência de todos, é a palavra principal hoje. Assim, conscientização de todos nós. Isso é o mais importante. Não é? Legal, doutor. Agora eu vou pedir a sua opinião. Com relação a essas vacinas, porque até o momento não temos algo que cure, algo que previna, que não o distanciamento social, uso de EPIs, né? Você tem alguma aposta quanto a essas vacinas que estão em andamento, em estudo, ou essas medicações? Eu vi que na Rússia eles estão usando muito aquele Avifavir como antiviral e que está tendo um resultado muito positivo. Eu sei que o senhor também tem uma proximidade especial com a Rússia, né? Não sei se... queria saber da sua aposta. Eu acho o seguinte, se nós em cada país que nós fomos, vão ter estudos acontecendo. Cada um está fazendo uma coisa. Infelizmente, ninguém sabe para onde que tem caminhos. Hoje está bem melhor do que estava em março. Hoje já se conhece a enfermidade. Primeira coisa, para se tratar qualquer patologia, tem que conhecer a doença. E hoje eu posso dizer que nós conhecemos... Eu sou leigo aqui, eu sou neurocirurgião. Eu não gosto de falar muito de Covid porque eu vou acabar falando besteira. Quem tem que falar nisso é virologista, é infectologista. Infectologista. Eu sou um leigo aqui como qualquer um de nós, entendeu? Mas como médico, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender a patologia. E hoje nós estamos entendendo a patologia. Tem até um estudo muito interessante de uma médica daí de São Paulo, da USP. Ela descobriu o uso da heparina nos pacientes com Covid, o que ela salvou de vidas. Uma coisa incrível. Ela publicou no Nature, acho que foi. Uma revista mais famosa que tem. E como que ela descobriu? Um dia ela estava na UTI e viu um paciente que tinha sinais de trombose. Ela resolveu fazer heparina. No outro dia o paciente não tinha mais trombose nenhuma. Ela descobriu um remédio que é extremamente simples. O que está aprovado hoje, essa dexametasona, que nós usamos, os neurocirurgiões usam de forma rotineira, também mostrou que tem sua efetividade. Então tem tanta coisa surgindo e cada um diz uma coisa, né? Às vezes até o bom calinho. Eu me lembro que no começo falava que o vinho era bom. O que teve de nego aí que ficou emborrachado. Virou alcoólatra, né? Até hoje tá se tratando. É verdade. É interessante, doutor. E tem os testes de eficácia, de segurança, tem uma série de etapas também, né? Vamos torcer para que, independente do país, alguma coisa surja logo, realmente rápido, para conseguir amenizar um pouco dessa situação. Mas o mundo não vai ser mais igual, sabe? Era a minha próxima pergunta. Eu ia perguntar para o senhor o que o senhor acredita que vai mudar na medicina no pós-pandemia, os ensinamentos, o legado que isso tende a deixar. Na medicina, não digo que mude muito. Tá? Na medicina, talvez mude a maneira que as pessoas vão perceber as patologias. Talvez a troca de informações entre os países tem que ser mais adequada. Tá? Talvez se as informações que tiveram... Os primeiros casos foram em novembro. Em janeiro, a OMS disse que não passava de humano para humano. Em novembro já... Então, quando existir mais, eu acho que essa integração vai acontecer. Os órgãos governamentais vão se conversar mais. Tá? Porque a Covid foi uma coisa muito interessante.
afetou o rico e o pobre. E sabe por onde que ela começou? Ela começou pelo rico. Começou pela classe média alta. Isso gera uma movimentação diferente, né? Isso, nós temos dengue no Brasil que mata tanto ou mais do que o Covid, mas a gente não vê na mídia. Nós tivemos em 2008, uma infecção viral também que matou 60 mil pessoas no Brasil. 60 mil pessoas documentadas. Imagina se em 2008, 2009, né? O H1N1. Se tivesse Instagram, se tivesse WhatsApp, tivesse Twitter, entendeu? Imagina o que era fosse 2009 a mesma situação. Então, as mídias sociais, elas democratizaram a informação, tanto para o bem quanto para o mal. Tá? Então, isso fez com que teve essa revolução. Então, nunca mais o mundo vai ser igual. Nunca mais o mundo vai ser igual. E eu acho que as pessoas vão dar mais valor à vida. Porque não adianta trabalhar 24 horas, muitas vezes só para ganhar um centavinho a mais, um dinheiro a mais. Eu sou milionário, eu sei o quê. E depois ele vai. Olha o dono do Santander. O dono do Santander, uma das pessoas mais ricas do mundo, morreu de Covid. Sim. Entendeu? Então, sem dúvida. Acho que a importância das pessoas aprenderem a fazer o que gostam e viver a vida como elas devem ser vividas. Né? Isso que é o mais importante. Valor para coisas simples, como sair na rua, né? Como ir na padaria. Se a gente falar de coisas pequenas, já é possível até valorizar, né? Quanto mais essas muito grandiosas. Até falando da medicina, doutor, o senhor acredita que com essa oportunidade agora, a telemedicina ela tende a ser melhor vista e até mais utilizada? Porque a gente sabe que é uma dificuldade para muita gente, principalmente pela saúde pública, se locomover de um lado da cidade para longe, para caramba, para passar por uma consulta. O senhor encara que tratamentos que hoje o SUS não aprova, por exemplo, como a quimioterapia oral, será que o senhor vê um horizonte para que coisas também positivas do ponto de vista da saúde passem a agregar para auxiliar a população? A telemedicina, ela chegou para ficar. Quem não se adaptar a ela, está fora. Tem um problema. O que é o mais importante numa relação médica? A maior importância na relação médica é a relação médico-paciente. Anamnese. Muitos pacientes com tumor cerebral, com várias patologias, e vêm de vários locais do Brasil. Eles querem fazer consulta mandar exames, assim. Eu até vejo os exames, conversa, mas quando ele olha no teu olho, isso não vai acabar. Isso não vai acabar. Eu acho que a telemedicina vai ser extremamente importante na relação médico-médico, na relação médico-paciente, quando nós já conhecemos o paciente. Por exemplo, eu tenho um paciente, em vez de ele precisar vir fazer uma reconsulta, ele pode ser feito por telemedicina. Eu acredito que a primeira consulta, ela vai ser um pouco difícil. Porque se nós acabarmos com a relação médico, nós vamos acabar com a coisa mais importante que tem na medicina, que é o cuidar da vida. A pessoa se relacionar. O cara só abre a cabeça com uma pessoa quando ele confia naquela pessoa, acredita que ela vai te ajudar. Ele nunca vai pegar... Tá? Tem gente que, claro, não existe nunca, né? Vai pegar ali, vai ligar, mandar o exame pro fulano, viu na internet. Eu vejo muito médico, aquele monte de propaganda, eu curei, não sei de quê. Mas aquela relação médico-paciente, isso nunca vai existir, nunca vai perder. E a telemedicina pode perder isso aí. O que me assusta hoje é tu ir numa farmácia e ter uma propaganda de consulta médica por 10, 15 reais, por 20 reais. Isso não é medicina. Uhum. Gente, o que é isso? Eu vejo muito, no meu caso não, que eu sou neurocirurgião, mas tem algumas especialidades que a gente vê o paciente, às vezes assim, porra, esse paciente parece que está querendo ser enganado. Médicos, você viu um tempo atrás que teve lá que fazia infiltração, fazia
aplicações de não sei o que numa cobertura num prédio residencial. Será que o médico Sim, sim. sabia que aquilo ali não era correto? Claro que sabia. Claro que sabia. E o médico não sabia que ele estava fazendo errado? Claro que sabia. Mas essa relação promíscua, entre aspas, isso aí faz parte da índole de cada pessoa. Mas nós não podemos... Eu estou vendo que tem muita batalha na telemedicina, médicos sendo contra. Não tem que ser contra, nós temos que nos adaptar à realidade. E a realidade ela vai crescendo cada vez mais. E é muito boa. Muito boa. Pensou? O cara faz o exame, ele manda o exame, tu vê, tu dá uma Um ganho de tempo enorme, né? família, entendeu? Ou seja, a telemedicina é muito interessante, é uma ferramenta que veio para ficar, mas sendo utilizada da maneira adequada, né? Existindo, não perdendo a pessoalidade, o ganho de confiança entre paciente e médico, que isso é fundamental, né? Até a análise do médico, a anamnese, pegar o paciente, né? Verificar, ver como ele anda, como ele fala, para o neurocirurgião isso deve ser fundamental. Exame físico. O exame físico. Eu me lembro quando eu comecei na neurocirurgia, quando eu estava no último ano da faculdade, no Uruguai tinha a parte neurológica muito grande, muito desenvolvida. Então, tu não podia olhar o exame, a tomografia, estava começando a tomografia. Tinha que examinar o doente, fazer o diagnóstico da etiologia, qual era a síndrome que seria, e a topografia, essa lesão está aqui. Pelo exame neurológico, tu consegue diagnosticar. Eu consigo, com o exame neurológico da paciente, dizer essa lesão está localizada na região do seio cavernoso. Aí tu faz o exame, ele está lá. Tá? Claro, no paciente assintomático, às vezes tu acha uma coisa que está assintomática. Mas sim. Ainda é fundamental. É fundamental. E o paciente, essa relação é fundamental. É fundamental. Isso Doutor, isso não pode ser substituído, né? Não pode. Senão tu põe um robozinho ali, ele vai respondendo aquele lá. Sim. Da radiologia na China. Eles pegaram um monte de laudo, um monte de ressonância e depois o robô dava o laudo. Deve ter sido uma loucura. Uma loucura. A tecnologia ela tem que ser usada, obviamente, a favor, mas com equilíbrio, né, doutor? Doutor, a gente tem 15 minutinhos ainda para nossa live não cair, né? Porque é 1 hora o tempo máximo. Eu não queria deixar de fazer 2 perguntas para o senhor. Nesses 2 anos, agora saindo um pouquinho de Covid, para a gente poder falar um pouco do senhor também. O senhor teve aí, está tendo, né, experiência de 2 anos à frente da SBN, deve ter tido ter tomado uma série de decisões, implementações. E eu queria saber com o senhor qual que foi a sua maior realização como presidente da SBN. Educar as pessoas. Eu acho que a coisa mais importante que tem na vida é educar. Eu sentia nos últimos anos que a medicina estava tomando um rumo diferente. Que o paciente estava para um lado, o médico perdido no meio, muitas vezes extremamente mal remunerado, outro lado indo para o lado comercial, muitas vezes se voltando para um lado não correto. Uhum. Esses 2 anos, mostrar que nós temos que educar as pessoas, educar a sua formação, fazer a formação do médico residente, fazer a formação dos médicos, para que nós tenhamos sempre crescendo, sempre se desenvolvendo. Eu sempre acreditei que em tudo na vida se resolve com educação. E eu funciono. Primeiro, eu gosto de transmitir nas aulas que eu sempre dou, eu gosto de transmitir que eu estou fazendo aquilo que eu gosto. E se eu sou apaixonado pelo que eu faço. E eu não acredito que uma pessoa que faça 5 anos de neurocirurgia possa fazer aquela residência sem ser um apaixonado pelo que ele faz. Em toda profissão, a gente tem que ser a paixão pelo que faz. Segundo, a dedicação. A dedicação. Os caras me perguntam assim, pô, doutor Bola, o senhor trabalha demais, como é que o senhor tem... Pô, eu estou fazendo o que eu gosto, cara.
Então, eu tenho uma família super joia comigo. Tenho 2 filhos fantásticos, tenho uma esposa linda, médica linda. Eu não tenho culpa de ser casado com uma mulher bonita, né? Ela é médica, entendeu? Então eu faço o que eu gosto. E eu gosto de transmitir isso para as pessoas. Eu gosto quando eu viajo e dou as aulas, quando os jovens vêm bater foto, os acadêmicos vêm bater foto, entendeu? É que são assim, pô, uma coisa eu mexi com esse cara, entendeu? E é isso que nós fizemos nesses 2 anos. Nós tentamos educar as pessoas. O outro lado, nós estamos tentando, junto à associação, às sociedades médicas, valorizar o médico, valorizar o neurocirurgião, fazer com que você faça a coisa correta. Né? Nós percebemos, em todas as especialidades, existem os bons e os maus. Nós recebemos, às vezes, na sociedade, pedido de interferência da sociedade em atos que não são atos corretos. E nós, em nenhum momento, fizemos isso. Apoiamos a coisa que nós não achávamos que era correto. Mas fomos junto com aquele que nós achamos que é correto. Aí vem a liberação de materiais, a realização de procedimentos, a conduta perante o paciente. Se o médico está fazendo aquilo correto, ele vai estar do nosso lado. Se o médico está fazendo errado, ele que trabalhe sozinho. Ele não vai ter o apoio da nossa gestão. Pode ser que tenha, por alguém, mas da nossa gestão ele não vai ter. Entendeu? Então é isso que eu gosto de transmitir para as pessoas. Eu não sou a pessoa mais correta do mundo, não existe a pessoa mais correta do mundo, todo mundo erra. Em algumas situações tu erra querendo acertar, poucas vezes tu erra pensando que estaria fazendo o correto e tu acaba errando, mas isso é parte da vida. Entendeu? Então nós temos que dedicar. Não, então, o senhor falou da honestidade, o senhor falou de uma série de valores da educação, de ser apaixonado por aquilo que faz. É isso que o senhor quer deixar como legado da SVN? Eu quero que os neurocirurgiões, primeiro, sintam orgulho de ser neurocirurgião. Eu quero que eles sejam felizes na sua profissão. E eu quero que eles queiram crescer dia a dia. Porque a pessoa que não quer crescer, não quer continuar evoluindo, acha que aquilo parou para ela, ela não precisa mais viver. A pessoa tem que querer evoluir. E isso eu transmito para as pessoas. Eu quero que os residentes que estão ouvindo agora, que estão nos vendo, que eles continuem se dedicando, que eles continuem estudando e que eles queiram cada dia ser melhor. A pessoa tem que querer ser melhor. Entendeu? Tinha até um amigo meu que tinha ele contava umas histórias, dizia, poderia falar disso. Ele é uma figura, um grande amigo nosso. Ele dizia assim, Alexandre o Grande, ele queria ser o grande porque ele queria crescer. Se ele quisesse crescer, ele seria Alexandre o Pequeno. Entendeu? Ele ia indo para baixo. A tua profissão, tem que... cada dia tu quer ir melhor, cada dia tu quer trabalhar mais, cada dia tu quer crescer mais. Se desafiar, né, a cada dia, isso é muito importante. E a neurocirurgia é um desafio a cada dia. É um desafio a cada dia. Como eu disse no começo, a neurocirurgia tu pode voltar para casa com um buquê de rosas, de glória, ou um buquê de rosa do fracasso. Isso depende só de ti, do teu treinamento, da tua dedicação. Um dia vai ser glória, um dia vai ser fracasso. Mas o outro dia virá. E nesse outro dia você vai continuar lutando para as coisas acontecerem. Vai ser muito melhor. A gurizada que está saindo agora está andando de lavada. E outra coisa que aconteceu, eu até agradeço a Micromar, o apoio que a indústria nacional tem dado à neurocirurgia brasileira. Hoje nós temos produtos nacionais de altíssima qualidade, competindo no mercado nacional, competindo no mercado internacional, ouvindo o neurocirurgião com as suas necessidades. Né? Várias indústrias, várias, não são uma, não é uma ou duas, que competem entre si, que vai crescendo cada vez mais. Isso faz com que a neurocirurgia brasileira seja uma das mais valorizadas no mundo. Não existe hoje, Renata, um grande congresso no mundo
que não tenha um neurocirurgião brasileiro falando. É fato, é verdade. Congresso É americano, verdade. europeu, sempre tem brasileiro falando. Nós tivemos há pouco, infelizmente hoje ele não está muito bem de saúde, um dos maiores neurocirurgiões da história do mundo, que é o professor Evandro Oliveira. Doutor Ivan. O doutor Evandro Oliveira. O doutor Evandro Oliveira mudou uma geração mundial, não mudou uma geração local. E nós, como neurocirurgiões brasileiros, nos sentimos muito orgulhosos de tentar seguir os passos dele e gatinhando para tentar chegar em algum lugar. Entendeu? Eu acho que isso aí é o mais importante de tudo. Que legal, doutor. Linda mensagem para a vida, né? Muito, muito bacana. Eu só queria, antes da gente terminar, acho que a gente tem uns 5 minutinhos, eu vi que alguém colocou aqui de uma história muito bonita, que eu até acompanhei na live que o senhor fez no começo da semana, sobre uma grávida que o senhor operou. Que eu fiz a pergunta para o senhor do que te realizou mais como presidente da SBN, mas eu acho que essa questão dessa paciente deve ter sido uma das maiores realizações como profissional, como médico, né? O senhor pode contar rapidinho para a gente, um pouquinho, para quem está assistindo? Poder conhecer um pouco dessa história? É uma paciente jovem, bonita, simpática, que um dia passou mal. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Ela faz uma ressonância magnética e mostra um processo expansivo, enorme, pegando metade do lobo frontal, em que era o fim de um começo. E para completar, estava grávida. A cirurgia por si só não foi uma cirurgia, não era uma cirurgia complicada perto das coisas que a gente faz. Eu digo que uma das maiores satisfações que eu tive na minha vida. Porque ali tu te sente médico de verdade. Tu poder ajudar a pessoa. Tu vê que uma família que estava destroçada, acabada, tu dá uma esperança. A esperança que eu tinha era assim, ó, vamos continuar essa geração. Vamos dar uma condição de vida para essa paciente, para que ela possa ter o filho, e esse filho ser o futuro dessa família. Graças a Deus, o homem lá de cima foi, não sei se me iluminou, ou iluminou a todos nós, entendeu? Que nós fizemos o procedimento cirúrgico nela, hoje, acho que vai fazer uns 6 anos, né? Uma patologia que teria, teoricamente, uma sobrevida de 1 ano e meio. A paciente hoje está super bem. O bebê hoje cresceu, eu vejo as fotos no Instagram. E cada vez que eu falo disso, eu me emociono, porque eu sei assim, essa é a função do médico. Ajudar. E quando se tem uma coisa dessa, porra, isso é uma maluquice. Isso é uma maluquice. Dar essa esperança para as pessoas, e neurocirurgia mais ainda. Eu sempre, os caras falam, até não podia nem contar, mas eu gosto mais quando eu ganho um presente do que eu ganho dinheiro. Eu acredito. É uma demonstração de carinho, de agradecimento, né? Doutor, eu tô assustada aqui que apareceu um cronômetro que faltam 13 segundos. Eu acho que vão derrubar a nossa conversa. Obrigado pela micromar. Doutor, muito obrigado.